A tão sonhada lua de mel podemos dizer que é uma recompensa para os recém-casados. Amor, carinho e muita compreensão é o esperado. Então, qual seria o tempo de duração ideal para uma lua de mel? Alguns dias? Uma semana? 2 semanas, talvez? Um mês? Como você se sentiria se a sua durasse um ano inteiro? Isso mesmo, 365 dias inteiros de pura lua de mel. Bem surreal, não é mesmo? Mas era esse o período que durava a lua de mel nos tempos bíblicos. E vamos agora explicar essa história. Nem todas as cerimônias de casamento são felizes como se almeja, como no caso desse quadro de 1862, onde o pintor russo retrata claramente uma noiva com um olhar triste, casando-se forçosamente com um homem bem mais velho que ela. A obra recebeu o título bem sugestivo de casamento arranjado. Deve existir por aí inúmeras histórias de moças que esperavam uma vida cheia de amor e carinho em seus casamentos, mas que não saíram como o esperado. Nos tempos bíblicos, também existiam casamentos arranjados. O diferencial nesse tempo é que todos sabiam que sem amor, o casamento não daria muito certo. No livro de Gênesis, capítulo 24, relata a história de Isaac, que teve seu casamento arranjado com uma parente de seu pai, Abraão. Mas claramente, o pai do noivo estabeleceu que só aconteceria o casamento se a moça concordasse em se casar. Ou seja, foi um casamento arranjado, mas a jovem teria que dar a resposta final. Ela não seria forçada a nada. O texto narra que a moça, por nome de Rebeca, aceitou de bom grado se casar com Isaac. Nos tempos de Cristo, depois de escolhida a moça para o casamento, iniciava-se o período que precedia o casamento, uma espécie de noivado igual ao nosso. Esse período durava aproximadamente 1 ano. Era o tempo estabelecido para os jovens se conhecerem melhor e o tempo necessário para o rapaz juntar um dinheiro do morrá, que era o dote de casamento que seria entregue ao pai da noiva. Depois do noivo provar que poderia sustentar a sua mulher pagando essa indenização à família da moça, vinha a cerimônia de casamento, geralmente no período das colheitas no outono, período próprio para as festas. Nos tempos de Moisés, o homem era proibido de ir para a guerra ou fazer algumas atividades e deveria ficar somente com a sua esposa. Vejamos esse texto bíblico. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em sua casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Deuteronômio 24 e versículo 5. Interessante esse texto provando que os recém-casados poderiam desfrutar de 1 ano de sua lua de mel. E isso era lei. Alguns sortudos devem ter se livrado de lutar batalhas por esse motivo. E falando de afortunados, melhor essa tradição bíblica do que as do período medieval, que supostamente davam ao senhor feudal o direito da primeira noite da lua de mel. E só depois a noiva poderia consumar as núpcias com seu marido. Uma cruel tradição. Alguns historiadores acreditam que isso não passava de uma má interpretação de palavras. Falando sobre essas histórias, nos faz lembrar da epopeia de Gilgamesh, que relata o rei opressor que não poupava nenhuma virgem. Comparado com algumas culturas, a lua de mel nos tempos bíblicos realmente era um presente. Chegamos ao final de mais um vídeo e se você chegou até aqui, deixe-nos um comentário para sabermos o que você achou dessa história. Desejamos a todos muita paz. Sejam sempre bem-vindos ao Clube Sapiens.